Já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Osório, pré-candidato a prefeito pelo MDB do município de Imbé, Ike Vedovato. Para nós falarmos a respeito da sua pré-candidatura e também, né, dos seus projetos e planos para o município de Imbé, caso ele seja, lógico, eleito prefeito do município de Imbé. Ike, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes da Rádio Osório, bom dia, internautas. Eu vou te pedir uma autorização, já que a gente está mantendo o distanciamento aqui, Elias, para eu poder falar sem a máscara. Eu sei que tu já te habituou. Mas a gente tem que me habituar, né? Mas eu estou de máscara. Tu está de máscara, né? A gente mantém o distanciamento. Estamos mantendo o distanciamento, não tem problema. Tem um gel aqui para... Exatamente. Né? Para a gente também manter as regras sanitárias aí. E te fazer um agradecimento pelo convite, né? É a primeira entrevista que eu estou dando como pré-candidato nesse período em que eu, como vice-prefeito, não posso mais, claro, né, ser entrevistado. Uhum. Então, te dizer que através da Rádio Osório é a primeira entrevista oficial de pré-candidato, porque até então a gente falava das coisas do governo, Sim. Ou que tu poderia ser pré-candidato, né? De uma ideia também de claro, pré-candidatura, mas a gente mesclava naquele período, né? O Ike pré-candidato e o Ike até então vice-prefeito. Então agora é a primeira entrevista que eu estou dando, é uma satisfação dar essa entrevista para ti como oficialmente somente pré-candidato, já que o vice-prefeito hoje não pode falar, né? Bom, e em relação a esta situação, tá? Tua como pré-candidato, definida já a chapa ou não? Ou só o MDB definiu? Vai com o PT, não vai com o PT? Como é que estão essas negociações aí? Elias, nós estamos num processo final, né, pré-convencional. A nossa convenção, ela a princípio é uma convenção coletiva, né, que a gente não sabe muito bem como vai funcionar. Os partidos, eles autorizaram as convenções presenciais. A nossa convenção, ela está marcada para o último dia em que a legislação permite, que é o dia 16. Eu não sei que dia da semana cai. Dia 16, já vamos ver. Dia 16 de setembro vai cair numa quarta-feira. Numa quarta-feira. As convenções coletivas, eu digo coletivas porque os partidos da base farão a convenção no mesmo horário e no mesmo momento. Né? Elas serão... Para ninguém desistir. Não, até porque o que a gente pretende, Elias, é fazer da convenção um momento de confraternização também. Tá? Como nós temos um grande grupo de governo com vários partidos, que a gente já está unido, já dá para dizer que está unido há 8 anos, porque a gente está unidos desde a primeira campanha, né, muito antes de vencer a eleição. Então a gente quer também fazer um momento de confraternização, de contemplação, digamos assim, da chapa, que teoricamente a gente já vai levar para a convenção escolhida. O meu nome já foi um nome escolhido há mais tempo pelo MDB, como um nome que vai ser ofertado, né, para o grupo político partidário, né, para prefeito, até porque eu, pela minha condição de já ter sido vice-prefeito por 2 mandatos, a legislação não permite que eu concorra a vice de novo. Claro. Né, e então a gente quer fazer num ambiente coletivo. Vai ser na Câmara de Vereadores, pelas normas sanitárias e pelas regras sanitárias, me parece que pode o evento acontecer, parece que no máximo 30 pessoas ao mesmo tempo. A Câmara é um local amplo, a gente vai conseguir manter isso. Bem arejado, né? Bem arejado, e comporta, com esse número de 30 pessoas, comporta aquilo que é necessário para cumprir com as regras do decreto estadual. Então a gente também vai fazer por um horário estendido, do fim da tarde até às 10 da noite, se eu não me engano, para que a gente possa ter o rodízio das pessoas, para que as pessoas não se aglomerem, e que a gente faça, então, o anúncio. Mas acredito eu, Elias, que PT, PMDB, PTB, PV, PSL, PSB, PSD... eu não quero errar aqui, porque agora os partidos andaram trocando de nome, né? O PMDB virou MDB. Nós temos o Progressistas, que é o antigo PP, né? São partidos que estarão conosco. A base aliada que já está administrando o município de Imbé há 8 anos, é isso? Com a anexação de alguns partidos que hoje não compõem a base, não compuseram a base da última eleição, mas que também compõem o governo e comporão, caso a gente venha concorrer e tenha
a chance de vitória. Né? Uhum. Agora, qual é o teu discurso, Rick? Porque tu já estás no governo há 8 anos. O que precisa ser feito? Em Imbé que não foi feito. E se não foi feito, por que não foi feito? Não. A cidade é como na vida da gente, né? Nunca tem tudo. A gente nunca tem tudo pronto, né? A gente inicia a vida e talvez termine ela sem deixar tudo pronto. As pessoas dizem, por que não foi feito tudo em 8 anos? Até porque se fizesse tudo, não precisava mais governo. Se tivesse tudo pronto, não precisava mais prefeito, né? A coisa andava sozinha. Mas a gente fez dentro das condições que se tinha, que bem no início, no primeiro mandato, eram muito precárias, aquilo que a gente tinha de fazer de melhor. Mas eu vou te dizer assim, Elias, tem muita coisa ainda para ser feito por Imbé. A gente evoluiu, avançou muito na área da saúde, avançou muito na área da educação, fez um grande projeto de segurança pública, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer pela cidade, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Quando a gente tinha lá no início do mandato dificuldades, uma dificuldade estrutural, financeira, orçamentária, organizacional, administrativa, a gente teve que priorizar algumas coisas. Ou pagava as contas, né, ou fazia, de repente, investimentos na área de infraestrutura. A gente resolveu pagar as contas, organizar a casa. Dá para dizer assim que aquele nosso primeiro mandato foi um ciclo de organização. Depois nós tivemos agora um segundo mandato, um ciclo de investimentos nas áreas mais prioritárias. Saúde, educação. O município está em breve inaugurando mais um posto de saúde, a policlínica. Nós temos obras de escolas hoje que ainda estão em andamento. A gente implementou um grande projeto de segurança pública que também tem que ser ampliado, a gente sabe disso. Foi uma fase, por mais que a gente tenha começado grande, ele é muito importante para o futuro da nossa cidade. E que a gente tenha a pretensão de dar sequência, então, no trabalho de saúde, educação, ampliar também o projeto de segurança, mas também por um próximo mandato, agora num terceiro ciclo, vamos dizer assim, fazer os investimentos na área de infraestrutura, que a população ficou muito tempo à mercê disso. Mas o Pierre e o Ike, no governo deles, não fizeram infraestrutura, deixaram de fazer e agora dizem que vão fazer. Bom, nós tínhamos que priorizar alguma coisa. Nós, enquanto governantes responsáveis, conscientes, a gente tinha que fazer, assim como na vida da gente, o recurso não dá para tudo, não dá para viajar, para trocar de carro, para plano de saúde, às vezes falta e a gente tem que priorizar alguma coisa, no governo não foi diferente. Então eu enxergo um terceiro mandato, um terceiro ciclo do nosso governo, que por mais que o PR também pela legislação não possa mais concorrer, a gente pode avaliar que agora um terceiro mandato vai ser um terceiro ciclo. A gente vai conseguir fazer com que a população venha acolher aquilo que foi plantado nos 2 primeiros mandatos, que foi a reorganização estrutural, financeira, e agora sim o município, depois de satisfeitas, digamos assim, as necessidades primárias, as necessidades mais latentes, a gente consiga fazer os investimentos que a população ficou um bom tempo sem ter. A cidade está mais limpa, está mais organizada, isso é a olhos vistos, está mais iluminada, mas a gente sabe que agora o investimento para o desenvolvimento ele tem que ser feito e a gente conseguiu produzir condições do município ter crescido ao ponto de fazer esses investimentos e isso a gente quer agora para o terceiro mandato. A gente já ia dar um gostinho para a população agora nesse ano. Infelizmente, em virtude dessa pandemia, do coronavírus, da queda de arrecadação, a gente acabou mudando um foco um pouco do nosso governo. Mas eu tenho certeza que isso tudo vai passar. A gente em breve vai estar com tudo resolvido. A vacina está para acontecer em dezembro, no máximo janeiro. Acho que a gente já vai ter um bom verão. A receita do município se restabelece e o município vai ter condição de fazer os investimentos necessários para que ele continue crescendo como já cresceu e possa proporcionar condições de emprego, de renda, de felicidade para a população. Como é que se você for eleito, é claro, vai investir mais na infraestrutura, no embelezamento? Ou seja, nós falamos muito aqui, muito na perfumaria do município, que também tem que investir, Também tem que deixar o município bonito, um município turístico, Ou no conhecimento, no desenvolvimento para o município. Elias, o que eu acho que o município precisa, sempre precisou e teve pouco, e isso eu devo admitir, teve pouco nesses nossos 2 mandatos, por tudo isso que eu já te falei, pela dificuldade que se tinha e pelo planejamento que a gente fez. O município precisa de investimentos na área de infraestrutura, em obras estruturantes, que venham a fomentar o desenvolvimento da cidade. Porque o poder público ele não pode, ele tem que ser aquele que fomenta, ele não pode ser o único responsável por promover renda, por promover emprego para as pessoas. Ainda a cidade, na nossa cidade, a prefeitura, e não teria como ser diferente, ela é a principal empregadora.
Hoje um pouco menos, o nosso comércio já está mais fortalecido, a gente tem o terceiro setor, que é o serviço, que também já funciona bem. Com esses investimentos que nós fizemos assim na limpeza da cidade, na organização, na obra do calçadão, com um pouco também de infraestrutura, com investimento feito na área de segurança, a gente conseguiu trazer mais gente para o inverno. Né? E tendo mais gente na circulação da nossa cidade, consequentemente a economia também anda melhor. E é isso que a gente tem que fazer, obras estruturantes que venham a resolver talvez alguns problemas pontuais ainda que existem de alagamentos, alguns problemas de pavimentação, duplicação de avenidas, de forma a gente fomentar, né, que a própria economia local dê conta de se desenvolver e consiga fazer a suplementação daquela parte que hoje o poder público tem muita responsabilidade. Até muitas vezes no emprego mesmo, Elias. Né, de promover emprego, promover condições de trabalho, renda para a população, para que a gente torne essa corrente, que é uma corrente econômica, uma corrente virtuosa. Que quanto mais a gente investir, mais a economia cresça por si só, sem ter a necessidade do poder público estar colocando o dinheiro dele, né, para prover o sustento das pessoas. Eu tenho algumas perguntas de alguns ouvintes aqui, o Pierre, e o Roberto está ligando para o senhor, está perguntando, né, se o senhor for eleito, se vai fazer algo para Santa Terezinha. Segundo ele, a entrada do balneário à zona norte desse local está esquecida, ficou assim durante todo o período em que vocês estão no governo. Na verdade, existe uma entrada na zona norte da cidade, no balneário Santa Terezinha, que é a entrada onde tem uma rótula pela estrada 786 ali, que é uma RS, e é uma entrada asfaltada. O que nós estamos já prevendo para a Zona Norte é uma integração do balneário Imara, do bairro Imara, que é um bairro que fica mais ao norte, e já está a obra em andamento, né? E isso não é uma promessa de campanha nem o que a gente pretende fazer no futuro. A obra já está em andamento e se conclui com certeza antes da eleição, inclusive, tá? Com uma entrada mais ao norte, que é a Avenida Perimetral, chamada também Avenida Imara, né? Onde nós estamos fazendo ela hoje com calçamento de pedra irregular, e nós vamos fazer com que aquela ponta do município, que não dá para dizer que é a parte mais ao norte, que também é considerada entrada, se integre ao município como um todo, porque o município me parece que existiu por muito tempo entre a ponte, que é a região central, e Santa Terezinha, e a parte da Imara, que é encostadinho quase em Atlântida Sul, ali ficou um pouco abandonado. Então nós temos obras, inclusive, de duplicação da Avenida Paraguaçu, desde a Imara até Santa Terezinha, né? Inclusive um trecho que está sendo feito hoje já dessa obra na Mariluz, e tem um trecho a ser feito também na Albatroz. Nós tínhamos um trecho com recursos próprios para ser feitos no calçadão central, inclusive na Santa Terezinha, que infelizmente esse ano a gente teve que abortar a ideia, tendo em vista que a gente priorizou com os recursos próprios, né, o atendimento às pessoas, o atendimento à saúde, né, em virtude dessa pandemia do coronavírus. A gente pode fazer investimento, Elias, né, em todas as áreas, inclusive na Zona Norte da cidade. Fizemos muitos investimentos na Zona Norte. Em relação à regularização fundiária, como é que está a situação? Nós tínhamos, né, algumas áreas que eram invadidas, né? Nós temos alguns projetos, alguns já concluídos, outros em andamento, tá? Nós fizemos a regularização fundiária do bairro Nova Nordeste e do bairro Asa Branca, já entregues algumas escrituras antes do início desse mandato, e algumas outras estão sendo corriqueiramente entregues desde então, com um processo já regularizado. Vai ser prioridade também ou não? Porque também é prioridade valoriza muito. Eu vou te dizer, Elias, é prioridade desse mandato e talvez não venha a ser prioridade no próximo, porque a gente vai ter solução dessas áreas num curto espaço de tempo. A gente tem o Balneário Ribeira, que é uma questão, não digo de invasão, mas é uma questão judicial entre famílias, que está sendo resolvida agora. A gente tem agora para o mês de setembro agendadas mais de 100 audiências no fórum, com mais de 100 famílias, onde o intuito é de o judiciário nos auxiliar em fazer a entrega da escritura para essas pessoas. Né? Nós temos ali no bairro Albatroz, que é um loteamento ao lado do Parque de Eventos, na Zona Norte, próximo a Santa Terezinha, que também é uma área motivo, sim, de invasão, mas é uma área privada, onde o município também está articulando junto ao judiciário, junto ao loteador, a entrega de escritura para aqueles que têm posse dessa área há mais tempo. E eu vou te dizer, não vai restar alguma outra área na cidade que seja motivo de invasão, que não essas que eu já te citei. Então são trabalhos que a gente já iniciou agora, independente de quem venha a ser o próximo governante, ele já vai ter isso muito bem encaminhado e talvez algumas áreas já concluídas. Este ouvinte está perguntando para o senhor, né, se for eleito, como será a situação, como vai ficar a situação da construção de edifícios, prédios mais altos na Avenida Nilza Godoy,
né, e a revitalização da mesma. A Avenida Nilza Godoy é a antiga Avenida Rio Grande, para quem não sabe, né? Ela vai da ponte até quase ali o Guia Corrente, até o Guia Corrente, depois ele segue por uma região interna. A possibilidade de construção de edifícios ali, ela é vinculada à situação de uma rede de tratamento de esgoto, tá? Então, a nossa rede de tratamento de esgoto, por infelicidade do município, tá? O município que hoje ele concede para a Corsã o direito de exploração do esgoto, e a Corsã tem por obrigação fazer os investimentos, a Corsã contratou uma empresa que acabou abandonando a obra. Ela está em fase de rompimento de contrato e abertura de nova licitação para a conclusão dessa obra de esgoto. Uma parte dessa obra a gente acabou conveniando através do município, uma parte menor, que é a conclusão de rede, porque a gente entende que o município tem mais agilidade para isso, até para resolver problemas de algumas ruas que a gente não consegue repavimentar, porque falta uma pontinha de rede. Claro. Né? Mas a construção de edifícios ela fica vinculada a isso. Hoje já existe uma permissão, e vou te dizer, Elias, eu acredito que já é permitido a construção de edifícios na Avenida Rio Grande já há mais de 12 anos. Sim. Lembra das quantos andares ou não? Eu acho que existia uma permissão inicial para 12 andares e hoje é 15, se eu não me engano. Mas também sempre com uma vinculação à rede de esgoto. O que nós vamos ter que fazer, Elias, tá? E que não foi feito esse ano, em virtude da pandemia também, é uma rediscussão do plano diretor, onde a sociedade organizada vai poder opinar. E se for o entendimento da maioria, tá? De que a gente passe a proibir, então, a construção de edifícios aonde hoje já é permitido, a gente vai fazer um amplo debate, se tiver a oportunidade de estar lá à frente do governo, junto com a Câmara de Vereadores, com a sociedade, para que a gente veja o que a gente quer para a praia, porque para isso que serve o plano diretor, para nortear o desenvolvimento da cidade, conforme aquilo que a comunidade, através dos seus representantes também, que são os vereadores, através da sociedade organizada, para a gente ver o que a gente quer. Que tipo de cidade a gente quer para o futuro. Uns querem prédio em tudo, outros não querem prédio em nada. Eu acho que a gente tem que chegar num meio termo para aplicar o equilíbrio, a vontade da maioria, digamos assim, aplicar a vontade da maioria na lei que vai nortear o desenvolvimento da nossa cidade pelos próximos 5 anos, que é o plano diretor. Este ouvinte está perguntando se o senhor tem alguma política pública para o meio ambiente, como coleta de material reciclável, extinção de veículos com tração animal, castração de animais de rua sem limite de atendimentos mensais. Se tem alguma política pública nesse sentido? Eu vou começar de trás para frente. Castração sem limite não existe porque o orçamento público também é limitado, né? Nós temos hoje uma parceria muito boa, grande, desenvolvida entre a Secretaria de Meio Ambiente, que foi uma secretaria que foi criada dentro do nosso governo, com a INPA, que é a Associação Imbense de Proteção dos Animais, e a gente castra um número enorme de animais em conjunto com a INPA. Já são mais de 1.000 animais castrados agora nos últimos 5 meses, se eu não me engano. Esse dado é o dado que eu vou dar como aproximado. Então não é uma política nova. Tu tem como rememorar para mim ali a ordem. São 2 questionamentos anteriores. Eu comecei pelo final. Exatamente. Extinção dos veículos com tração animal. Isso é um assunto que está sendo tratado também pelo nosso governo. A extinção ela não pode ser imediata. Se ela for aplicada, ela tem que ser gradativa. Nós já fizemos o cadastramento dos animais, o atendimento pelo veterinário do município. E hoje nós temos o cadastramento dos usuários de veículos com tração animal. É algo a ser discutido em conjunto também com a sociedade. Porque está impregnado também na cultura das pessoas. Existe um sentimento cultural da utilização desse tipo de transporte, muitas vezes, e também veículo para trabalho. Acredito que é um processo evolutivo. A gente já evoluiu bastante, já não tem mais tanto quanto se tinha antes, tá? O trato dos animais, que a preocupação maior é essa, também hoje já tem uma preocupação maior, inclusive com o controle do poder público. Claro. A gente tem que evoluir nisso. A extinção, se é que ela tenha que ser aplicada, ela tem que ser gradativa. A gente não pode vir impor para uma parte da sociedade que aquilo que sempre se fez culturalmente, ele tem que se deixar de fazer de uma hora para outra. Isso tem que ser um processo adaptativo. E outra, a gente também tem que dar opção para as pessoas que trabalham com esse tipo de instrumento, digamos assim. Né? Porque o animal não pode ser maltratado, né? Isso em situação, mas aí muitas vezes o que eu acho que é maus tratos para o animal não é maus tratos para o animal tecnicamente. É um animal que já está preparado para carregar aquele tipo de peso. Elias, o que a gente tem que considerar o seguinte: os animais, eles não podem ser simplesmente considerados coisas, tá? Eles são animais, e como animais eles têm que ser tratados, tá? Os maus tratos aos animais também é crime. Claro. Tá?
A gente não pode tomar com base quem tem animal, que todo mundo que tem também maltrata. Lógico. Né? Se não for, nós temos uma tradição no Rio Grande do Sul, por exemplo, o rodeio, o tiro de laço. Então nós vamos fazer rodeio agora sem tiro de laço, mas isso é uma tradição. Não, vamos encontrar uma maneira de desenvolver esta atividade, né, tradicional, sem maltratar os animais. Claro, é uma política de bem-estar animal. A utilização de animais, de tração animal, tá, em veículos para transporte, inclusive, é uma tradição. A gente pode substituir isso por algo que seja mais inteligente, mais moderno? Pode. Então vamos tentar fazer isso de maneira gradativa, não como uma imposição. Porque a gente, enquanto gestor público, tem que atender aos interesses de todos os setores da sociedade. Sim. Inclusive aos detentores também de veículos de tração animal. E a outra é em relação à coleta de material reciclável. A gente já está fazendo um projeto de coleta seletiva, inclusive existe imposição legal. A gente implementou esse projeto esse ano, se eu não me engano é no bairro Couraça, que a gente iniciou o projeto piloto, né? A gente tinha prazo para iniciar isso, é uma proposta que nós já tínhamos no outro mandato. Fizemos a licitação da empresa para que promovesse a coleta e a destinação final do lixo domiciliar, e a gente tem também já engatilhado a contratação de uma empresa para coleta do lixo que pode, a coleta seletiva, né, do lixo que pode ser reciclado. Por enquanto a gente está numa fase embrionária, né, que ela vai ser um processo evolutivo, até porque o que eu entendo? A fase embrionária a gente está fazendo com veículo próprio, e nesse processo evolutivo eu entendo o seguinte, Elias, que a coleta seletiva, além de trazer o bem para o meio ambiente, ela também traz economia para os cofres. Já que a gente coleta e paga por tonelada, quanto menos lixo a gente estiver levando lá para o lixão, né, mais barato custa para o município, além de ser um bem para o meio ambiente. Isso é um projeto que a gente já tinha para ser implementado já no início desse mandato, a gente acabou não conseguindo, está implementando agora, e ele só tem a ser ampliado. Independente, como eu te disse, de quem venha governar, sendo eu, se tiver a oportunidade de concorrer e me eleger ou qualquer outro, vai ter que dar sequência a esse projeto da coleta seletiva. Por imposição legal e também por a gente ter iniciado isso já nesse ano. Sim. O Gilmar está perguntando se tem alguma perspectiva de pavimentação da Enterprise na divisa com o Atlântida Sul. O que eu pedi para o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente fazer? Tá? Fazer um levantamento, porque me parece que aquela área não é considerada área de preservação permanente. Nós tivemos agora a ressaca do mar e as últimas ressacas tiraram toda a proteção, que é os combos de areia. E que dá para tu responder depois, temos notícia na hora certa, nós já voltamos pontualmente às 10 horas. Nós estamos entrevistando aqui no programa Olho Vivo o pré-candidato a prefeito pelo MDB no município de Imbé, Ike Vedovato. Nós temos algumas perguntas dos ouvintes, estávamos fazendo no bloco anterior, e esse ouvinte que está perguntando para você que em relação à área da cultura, se tu tens alguma política pública para a área da cultura, se tu fores eleito prefeito de Imbé. Vamos voltar naquela resposta para não deixar o cidadão sem resposta. Verdade, Enterprise, depois a gente vai para a cultura. Ô Elias, a Enterprise, nós temos ali um trecho entre Imara e Atlântida Sul, que é a região mais norte, que é também uma das entradas da cidade, que ela sofre ali com as intempéries do tempo, ressaca do mar e tudo mais. E eu vou te dizer assim, pelo que a gente tem acompanhado, cada vez está pior ali, porque a ressaca vem, está tirando já uma parte da estrada. Eu já determinei para a Secretaria de Meio Ambiente de Imbé que entrasse em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Osório, né, para que os dois municípios em conjunto, porque uma parte daquele trecho da Enterprise é Imbé e uma parte é Osório. Claro. Né, para que aqueles dois municípios em conjunto encontrassem uma solução que eu dei a minha sugestão, né, como eu não entendo muito de meio ambiente, eu dei a minha sugestão, que o ideal seria nós deslocar a parte da 786 da Enterprise, que ela hoje se encontra, ao meu ver, em cima da duna, né? A duna já nem existe mais, mas ela foi traçada em cima da duna, de deslocar para a parte mais interna, e de forma a criar um projeto que tem que ser feito em conjunto, né? E a licença ambiental desse deslocamento da via também provavelmente tem que ser feita entre os dois municípios junto à FEPAM, e que a gente possa fazer um projeto de recomposição das dunas, que na verdade a duna ela tem também uma função de proteção, né? Proteção do lençol freático e também proteção da própria via, das casas e tudo mais. Então é um projeto que está sendo construído já, está sendo iniciado já desde esse ano,
tendo em vista a necessidade que foi premente agora, porque antes a gente ia ali, dava uma guaribada, Osório dava uma melhorada, a gente mantinha, né, a via pelo menos transitável, mas eu sei que hoje já não tem mais condições. Eu me recordo logo que nós assumimos, o ônibus da Unesul não passava ali. Atolava ônibus, atolava caminhão. Tem um rapaz ali na Imara, o Vanderlei, né? Vanderlei Pescador. Sei, conheço. Que ele tem um tratorzinho e ele disse assim, às vezes no inverno eu ganhava mais dinheiro usando o meu trator para desatolar os veículos que passavam ali do que pescando propriamente. Né? Então a gente melhorou bastante dando trafegabilidade, mas a trafegabilidade hoje a gente sabe que não tem a qualidade. É precária. É precária. E, querendo ou não, é uma das vias de entrada do município. Nós temos 3 entradas, a 786, a Interpraias e a Ponte. Então a gente também tem que dar um bom trato para aquela entrada, né? Saída do município também. E tu tens razão, ali está sobre as dunas mesmo, que dependendo do vento, né? A areia toda vem para cima. A areia vem para cima, a gente acaba tendo que fazer manutenção para a retirada das areias. Eu acho que o interessante seria a gente levar mais para dentro do continente, digamos assim, a via, e fazer uma proposta. Eu acho que seria ambientalmente correto também a reconstrução, né, da duna de forma natural, porque a areia vem, se a gente fizer a obra de contenção e tal, a gente consegue recompor a duna que, na verdade, a natureza criou há muito tempo atrás, né, e o ser humano, há pouco tempo atrás, foi ali e retirou, colocando uma estrada em cima. Área da cultura. Área da cultura. Eu tenho uma ideia, assim, a gente não conseguiu fazer, e ontem eu tratava também, estamos na confecção do plano de governo, e por isso eu também não posso dar aqui, ô Elias, todas as nortes, a gente vai falar em linhas gerais aqui, tá? Porque também é uma entrevista de pré-candidatura, e caso a gente venha concorrer, a gente não pode dar a barbada para o nosso adversário, isso é uma estratégia política também. Mas na área da cultura a gente teve desenvolvimento também de alguns projetos na área da cultura, mas a gente sempre vinculou a parte cultural também à Secretaria de Educação durante esses 8 anos do nosso mandato. E ontem nós discutíamos isso, se não seria interessante desvincular um pouco a cultura da educação. Porque o departamento de cultura que hoje nós temos, ele passa a ser um departamento que tem orçamento secundário, né? E a cultura também, ela traz rendimentos para o município na parte de turismo, de movimentação econômica e tudo mais. Então, talvez a gente venha a fazer... Mas aumenta uma secretaria, aumenta a despesa. Não. Eu acho que o que a gente tem que dar é uma atenção diferenciada. O próprio Departamento de Cultura, dentro da Secretaria de Educação, que é a secretaria que tem o maior orçamento, ele acabou, dentro do nosso mandato, não se aproveitando desse orçamento. Eu vejo que talvez o Departamento de Cultura... ou ele tem que ficar independente realmente da Secretaria de Educação, né, com orçamento próprio, específico, ou talvez ele tenha que ser deslocado para outra secretaria, né? O Departamento de Indústria e Comércio, por exemplo, hoje é vinculado ao turismo, e a gente faz turismo e muitas vezes deixa de uma maneira secundária a indústria e o comércio, que também é aquilo que proporciona condição de emprego e renda para a população. Então, esse próximo mandato vai ser um mandato que a gente vai conseguir ajustar algumas coisas, né, que dentro dessa... Será que o grande segredo não é ter uma política pública para a cultura? Eu acho que sim. Eu só vejo a dificuldade disso acontecer, a cultura estando vinculada à Secretaria de Educação. Eu não sou aquele que entende tudo sobre cultura e educação, mas eu vejo que a experiência que nós tivemos nesses 8 anos de mandato fez com que a cultura ela fosse coadjuvante, não protagonista. Nós demos uma preocupação à estruturação da área da educação. Hoje o município de Imbé está muito bem estruturado, com escolas, com creches, e vou te dizer, Elias, com uma estrutura física que a gente projetou, que ainda está em construção. Hoje nós temos algumas escolas em construção que não terminarão suas obras dentro desse mandato, mas já tem recurso garantido. E eu acho que nós teremos uma infraestrutura específica para atender a população que venha a crescer para os próximos 2 mandatos ainda. Então chegou a hora daqui um pouco da gente pegar um pouco do orçamento e dedicar um pouco mais para a cultura, talvez. Pegar um pouco do orçamento próprio do município e dedicar um pouco mais para o turismo, para a indústria e comércio também. Que a gente, como eu te disse no início, priorizou outras áreas que a gente entendeu que era mais necessário para a população, que eram necessidades primárias, e que agora eu tenho certeza, né, em Imbé, da maneira como ele foi programado, ele vai ter fôlego para fazer investimento nessas outras áreas também. E cultura é muito importante, turismo é importante, o comércio local é importante, o desenvolvimento da cidade é importante. A infraestrutura da cidade que promove o desenvolvimento é importante. E eu acho que Imbé agora, nesse 3º ciclo aí, ele vai ter a chance de fazer aquilo que não foi possível ser feito por toda a dificuldade, como eu te disse, que a gente encontrou nesses 2 primeiros ciclos, nesses 2 primeiros mandatos aí. Tá certo. Bom,
E que algo mais que você gostaria de informar, que eu não perguntei para o amigo? Elias, fazer um agradecimento. Eu não posso também aqui fazer um convite para nossas convenções, porque a ideia é que participem da convenção apenas os convencionais, que são, no caso do meu partido MDB, o diretório, são 44 membros, mais o líder da bancada. Cada partido tem um regramento, alguns é só a executiva que vota, outros é o diretório, alguns são os filiados, inclusive, que estão em dia, cada partido com uma regra estatutária. Não fica o convite, mas que a gente vai, de repente, dar conta de fazer a divulgação através das redes sociais, que acompanhem nossas propostas, que fiquem ligados através das redes sociais, já que essa pandemia hoje nos trouxe não vou nem dizer uma dificuldade, mas nos trouxe a oportunidade de fazer política de uma maneira mais moderna, né, que acompanhem as nossas propostas, que confiem no resultado, que com certeza a gente vai conseguir chegar, caso passe pela convenção. Acredito também que a gente tem uma boa chance, a gente consiga chegar à campanha e discutir com a população o que é de melhor para o futuro da nossa cidade. Através das redes sociais eu estou passando a abrir a partir de amanhã também a oportunidade para receber diretamente da população algumas dicas daquilo que a população entende que é bom para colocar no plano de governo. Então, através do Facebook, do Instagram, no meu perfil pessoal, eu tenho também uma página ali, Ike Vedovato. Acompanhem, dê opinião, façam a sua sugestão, a sua crítica, inclusive, daquilo que até agora a gente fez ou deixou de fazer, que não foi bem feito, né, ou que se deixou de fazer, para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão. O nosso grupo é um grupo político grande, talvez um grupo político, o melhor grupo político da história, eu tenho dito isso, da história da nossa cidade, né? Mas nós não somos perfeitos. A gente está sempre aberto a aprender, a ouvir e fazer para a população aquilo que a população realmente entender que é necessário. Eu tenho uma dúvida em relação a essas eleições, antes de nós encerrarmos, Wick, né, que é uma dificuldade que vão ter os partidos políticos de convencerem o eleitor a participar das eleições, né? Porque a gente observa, primeira questão da pandemia, segunda questão também esse descrédito, né? Essa desconfiança da classe política também. A pandemia, eu quero crer assim, eu sou muito otimista em relação a isso, que lá em novembro, porque a eleição é 15 de novembro, é um mês e meio antes do verão, a gente vai ter ela sob um maior controle, tá? Eu acho que ela não vai estar no pico, eu acho que o pico já chegou. Daqui para frente eu acho que ela alivia um pouco, tá, Elias? Então, em relação à preocupação da pandemia, a própria Justiça Eleitoral já ampliou o horário de votação em 1 hora para iniciar às 7 da manhã. Em geral, são os mais idosos que gostam de votar mais cedo, né? Chegam às 8 para evitar aglomeração. Então, se ampliou, eram 9 horas de eleição, né? Era das 8 às 17. Das 8 às 17, dá 9 horas. Agora são 10 horas de possibilidade para que as pessoas votem a eleição. Algumas, isso vai ficar um pouco prejudicado, mas eu acho que não vai ser nada tão sensível. Já em relação ao descrédito da classe política, fica um pedido meu aqui, Elias, assim, para a população. A eleição municipal, para mim, é a principal das eleições do país. É aquela onde a gente elege o vereador, e a gente tem um grande grupo de vereadores. Nós teremos 3 partidos com coligação, um mínimo de uns 40 candidatos de todos os segmentos, pessoas de bem, pessoas de qualidade, né, que escolham também, dentre estes, bons representantes. E também a gente escolhe nessa eleição o prefeito, o vice-prefeito, que é aquele que a gente tem o contato, né, pessoal. Quando a gente tem uma dificuldade, um anseio, a gente não consegue muitas vezes conversar com o deputado. Por mais que os deputados tentem ser próximos da gente, a gente não consegue conversar com o governador. A gente leva essa ideia, esse anseio, essa necessidade, essa carência, para o vereador, para o prefeito. Então, por isso que eu digo, são as principais eleições. E que o povo não deve generalizar. Em qualquer segmento da sociedade, em qualquer segmento, no comércio, eu sou contador, na minha classe de contadores, nos advogados, nos comerciantes, nos radialistas, existe gente ruim e existe gente boa. A eleição, ela serve para isso. É para que a população escolha os melhores. Não deve a população ter a pretensão de escolher alguém perfeito para ser prefeito. Porque perfeito, o único perfeito que tinha já foi. Mataram. O único perfeito que tinha já foi, né? E ele
talvez tenha ido pela nossa imperfeição. Então não escolham, não tentem procurar alguém perfeito. Eu tenho defeitos, vários, né? Tenho também qualidades. Procurem as pessoas pelas suas qualidades, pelo que elas têm de capacidade, pelo que elas têm de vontade, pelo que elas têm de intenção. A minha vontade é muito boa, né? Eu vou te dizer, Elias, eu talvez financeiramente não seja interessante, por mais que o salário seja muito bom, ser prefeito. Eu tenho a vontade de estar à frente da prefeitura por 2 motivos. Porque acho ainda que tenho energia e criatividade, né? Por mais que eu já estou no 4º mandato político, né? Eu tenho muita energia ainda e muita criatividade, porque a gente não fez tudo o que devia fazer, o que podia fazer, e eu sei que a gente ainda pode fazer mais. E por um segundo motivo, talvez o maior, eu tenho compromisso com a cidade de Imbé. Eu levo o Imbé no meu coração. Imbé, para mim, é o lugar que eu escolhi, para mim viver, para criar meus filhos. Eu estou com a esposa grávida agora, que vai ter nenê, eu espero que depois da eleição, né? Tá marcadinho. Menino ou menina? É um menino, Pedro Henrique. Inclusive eu saio daqui e vou na consulta médica com ela, que ela tá com a médica aqui em Osório. Era para mim estar às 10 horas ali, tô um pouco atrasado, mas ela vai me relevar. E eu quero médico ali... também não cumpre o horário, né? Então... tomara que tenha atrasado um pouquinho lá, tá? Mas assim, ó, eu quero criar minha filha, meu filho, eu quero continuar com a minha família na cidade, eu quero viver ali a cidade que eu digo sempre, Imbé nasceu lá em casa, porque o pai foi o presidente da Comissão de Emancipação, né? E eu já era nascido. E eu quero viver a minha vida toda em Imbé e depois que eu morrer eu quero continuar ali. Quantos anos tem Imbé? Imbé ele foi emancipado num plebiscito em 10 de abril de 1988. O decreto-lei que criou a cidade foi o 9.200, de 9 de maio. Portanto, o nome da escola 9 de maio. Né, 9 de maio de 88, antes da Constituição Cidadã. Né? Então, a primeira eleição, inclusive, se deu, na época, era em novembro. Se eu não me engano, era 15 de novembro. Era 15, as eleições eram agora 15 de retornou, olha que data fatídica, né? Retornou esse ano para 15 de novembro em virtude da pandemia. Então, eu moro no Imbé e me lembro desde Piazotti, assim, da criação da cidade, da emancipação, então eu levo Imbé no coração. Imbé está comigo e eu gosto de Imbé e eu quero poder fazer mais. E eu sei que posso. Né? Sei que também é um ciclo, né? Que o nosso ciclo um dia vai acabar. Eu estou passando por ali, assim como meu pai já passou, minha mãe, outros tantos, e que um dia vai vir gente nova, e tomara que venham que venham bons novos gestores para o futuro da cidade que eu amo. Então, o principal motivo então é o amor que eu tenho por Imbé. Quando falaste do teu pai, estava me recordando. 88 eu era cobrador da Rádio Osório, que fazia cobrança e ia lá fazer as cobranças na prefeitura de Imbé. E vou te dizer assim, Elias, às vezes com pesar, com dor, eu escuto algumas pessoas dizer assim, Imbé não tinha que ter se emancipado. Se as pessoas compararem o que a cidade é hoje, tá? Claro que tem problemas, toda a cidade tem problema. Osório tem 150 anos e tem problemas. Se as pessoas compararem o que a cidade de Imbé é hoje com a cidade que era na época da emancipação, e eu me lembro, nós já morávamos lá, foi uma evolução num curto espaço de tempo, uma evolução incomparável. Claro. Né? Então, hoje a quantidade eu vou citar pelo número de eleitores, hoje nós temos quase 20 mil eleitores, na época não eram 5. Né? A cidade em 30 e poucos anos quase quadruplicou a população. Hoje tem vida própria, né? Hoje tem vida própria. E quanta gente escolheu Imbé para viver e para ser feliz? Porque, afinal de contas, Elias, todo mundo veio para a Terra e a gente vai sair daqui em algum momento. A gente tem que deixar uma história de felicidade. Muita gente escolheu Imbé para viver, para ser feliz. Né? E é isso que eu quero lá. E eu acho que a gente consegue. Eu tenho esse sentimento. A gente já melhorou muito, Elias. Foram 2 mandatos que eu posso te dizer com certeza, assim, a gente não fez tudo, porque não tinha como fazer, mas nós fizemos o nosso melhor. Mas uma coisa de principal que a gente conseguiu construir, não são as obras da saúde, não são as obras da educação, foi o resgate do orgulho das pessoas pela cidade. Eu tinha uma dor quando eu via que as pessoas tinham vergonha de dizer que moravam em Imbé, ou que tinham seu comércio no Imbé, ou que tinham seu patrimônio, a sua casa de veraneio no Imbé. Hoje, Elias, a gente conseguiu, claro que a gente não é perfeito, mas na maioria, resgatar o orgulho das pessoas pela cidade. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer, eu moro em Imbé. E eu quero continuar tendo esse orgulho e ter mais orgulho ainda, né, daqui para frente. E de poder dizer lá na frente, para minha família, para os meus amigos, né, que eu fiz parte dessa história. Que eu dei o meu melhor e que eu consegui
fazer pela cidade o que melhor podia ser feito naquele momento. Tá certo. Grande abraço, muito obrigado, Pi. Obrigado. Ike.